Ei, me fala uma coisa. Quem criou a civilização? Foi Deus ou foi a própria sociedade? Qual o benefício da civilização? Me fala uma outra coisa. Trabalho e adoração têm a mesma função? O que você acha? Ah, Deus intervém na história do ser humano? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Raça Humana. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo no nosso canal, aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde aparece a palavra inscreva-se. Se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, faça a sua inscrição, porque o YouTube me disse que cerca de 49% das pessoas que me assistem ainda não é inscrito no meu canal. Então aproveita, faça a sua inscrição, e ative o sininho também, porque tudo aquilo que eu posto, vocês recebem em primeira mão, maravilha? E não deixe também de fazer aquele comentário, tá bom? Faça aquele comentário e deixe aquele like. Sabe por que é importante você deixar o like? Isso não te custa nada, porque o YouTube entende que esse meu conteúdo ele é relevante e ele espalha isso para outras pessoas, ok? Por exemplo, eu tenho 20 mil acessos nesse vídeo, e se eu tiver, por exemplo, 10 mil likes, o YouTube vai entender que esse conteúdo é muito importante, então o YouTube vai divulgar esse vídeo para mais pessoas, maravilha? Mas se tem 20 mil visualizações e 1000 likes, ele vai entender que esse conteúdo não é tão relevante assim. Você entendeu a mensagem? Então deixa o seu like, porque isso é muito, muito, muito importante para mim. Lição de número 8, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o início da civilização humana. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 16. Então o que nós vamos abordar nessa aula? Nós vamos falar um pouquinho como que se deu início à civilização humana. Nós vamos abordar o que é realmente civilização. Será que Deus cria a civilização? Se Ele cria, qual foi o objetivo? E para criar essa civilização tem que ter ferramentas. E quais foram as ferramentas que Deus disponibilizou para manter, ou para criar, ou para manter essa civilização operando? E lá no finalzinho nós vamos ver um pouquinho. Será que Deus intervém na minha, na tua, na nossa história? É isso que nós vamos aprender aqui hoje nessa videoaula, tá bom? Tópico primeiro, a origem da civilização humana. Você tem que começar, ponto 1, definindo civilização. Você tem que chegar na sua classe já perguntando, ei, o que é civilização? O cara vai vai te falar. Aí você pergunta, foi Deus que criou a civilização? Então isso é muito importante, você ter esse feedback deles, ok? Eu vou mostrar para vocês, eu já mostrei várias vezes o que significa a palavra sociedade. Existe uma diferença entre sociedade e civilização. Preste atenção no que eu vou te dizer. Existem sociedades não civilizadas e existe sociedade civilizada. Você já não foi numa casa, por exemplo, e você disse, nossa, que grupo não civilizado. Nossa, aquelas pessoas são pessoas civilizadas. Você consegue entender que civilização é diferente de sociedade? Ok? Então, o que é civilização? Eu vou falar no popular para vocês, ok? Sem palavras técnicas difíceis e conceitos muito teóricos. O que é civilização? Civilização é o estado de sair, é sair do estado primitivo. O que é civilização? É instruir uma sociedade, é polir, é dar um molde para ela. Então o que é civilização? Eu gosto muito dessa palavra. É instruir um povo. É quando você pulha, você tira as arestas. É quando você dá um molde honesto, justo para esse grupo de pessoas. Então esse grupo de pessoas, chamado sociedade, passa a ser uma sociedade civilizada. Ok? Então pense comigo. Para eu ter uma sociedade civilizada, eu preciso instruir. Mas pensa comigo, eu instruo a totalidade da sociedade ou parte dessa sociedade? Ou
Vamos reduzir mais, ou indivíduos dessa sociedade. Olha que interessante, a palavra civilização vem de uma raiz latim. E a raiz latim para indivíduo é civilis. Civilis significa indivíduo. Então olha que interessante, para eu ter uma sociedade civilizada, eu preciso civilizar a sociedade, mas eu não consigo civilizar a sociedade na coletividade. Eu preciso civilizar na individualidade. É por isso que vem a palavra civil. É por isso que o civilis, o indivíduo, vai morar em uma cidade. Tá? Que tem a mesma raiz da palavra latim de civilis, ok? Então o indivíduo que vai para a cidade, ou vai formar uma cidade, uma poli, ok? Vai formar uma cidade, maravilha? Ele vai ser civilizado para que essa sociedade tenha um molde, tenha um jeito próprio de atuar dentro daquele espaço geográfico aonde ela foi inserida. Conseguiu entender? Então o que é civilização? Mata ela em uma palavra. Civilização é a mesma coisa de instruir, de educação. Maravilha? Já viu aquelas pessoas que dizem assim, nossa, aquele cara ali não é civilizado? Ou seja, ele não foi instruído em algum aspecto da vida. Maravilha? E eu falei também que para eu fazer uma civilização, para ter uma sociedade civilizada, eu preciso ter ferramentas. Então isso é muito interessante. Então eu vou te responder a segunda pergunta. Foi Deus que criou a civilização? Deus pensou na civilização, sim. Ou seja, quando ele disse para Adão e Eva, frutifica, multiplica, ele estava dizendo o seguinte, olha, você precisa civilizar esse povo. É por isso que Deus toda tarde descia no Jardim do Éden e batia um papo com Adão, porque ele estava civilizando Adão. É isso mesmo, Deus civilizou Adão lá no Jardim do Éden. Porque não existe sociedade bem formada, balizada, se ela não for uma sociedade civilizada. E quais são as ferramentas para para civilizar esta sociedade? Você não concorda comigo? Se civilização é instruir, é educação, se na época de Adão não tinha escola como nós conhecemos hoje, não tinha um centro educacional, embora eu estou acabando de escrever um livro, onde eu mostro nesse livro que o Jardim do Éden foi o primeiro centro educacional da história. Mas deixa para lá, quando ele estiver pronto eu vou vir aqui divulgar para vocês, tá bom? Mas não tinha escola formal como nós temos hoje. Um lugar específico onde as pessoas vão aprender alguma coisa. Não tinha isso. Então quais são as ferramentas que Deus usou para civilizar esta sociedade? Então presta atenção, não existe sociedade sem família, e não existe família sem indivíduo, ok? Então qual é a primeira ferramenta que Deus cria, tá? Que Deus cria para civilizar essa sociedade, ou este indivíduo? A família. Olha que interessante, Adão e Eva se unem. Quando Adão e Eva se unem, eles formou uma família. E essa família gerou filhos. Então olha que interessante. Aí vem o ponto 2. O casamento como base da civilização. Então, por que o casamento? Porque o casamento gera uma família. E é na família onde o caráter do ser humano é moldado. É na família onde nós aprendemos a amar. É na família onde nós aprendemos que o ódio tem que ser sufocado pelo amor. É na família onde nós aprendemos que vai ter conflitos, sim, mas que o perdão ele existe, ele é real e ele precisa ser entregue. É na família que a gente aprendemos que somos diferentes um dos outros, mas temos que aprender a viver nessas diferenças entre os seres humanos. Ou seja, é na família que o ser humano ele é civilizado, é na família que ele é moldado, é na família onde ele é polido, é na família em que essas ferpas da vida é
tirada. Então a família é a base de uma civilização bem estruturada para dar origem a uma sociedade que glorifica o nome santo do Senhor Jesus. Maravilha? Ponto de número 3. A subsistência da civilização. Então, uma segunda ferramenta muito importante para manter, para dar sustentabilidade à civilização. Se civilização é instruir, se é moldar, se é dar uma cara para este povo, para este indivíduo, o trabalho, ele casa certinho. Deus, ele cria o casamento, Deus cria a família, e Deus fala para Adão, Adão, você tem que trabalhar. Adão, antes de ele pecar, ele já foi criado para o trabalho. Ou seja, o trabalho não é uma invenção do diabo. O meu menino que trabalha comigo, ele disse, pai, quando eu pegar Adão no céu, ele vai vir comigo. Eu vou quebrar Adão. Por quê? Porque se eu trabalho hoje, se eu sofro, é por causa de Adão. Eu falei, quem disse que o trabalho foi uma invenção de Adão? Adão não inventou o trabalho, muito menos o diabo. Quem inventou o trabalho foi Deus. Mas o que eu quero trazer hoje para vocês é uma coisa que eu já expliquei há muitos anos e eu quero reforçar isso daqui. Você sabia que a palavra trabalho é isso mesmo que você faz? O trabalho, como eu faço, levanto às 4 da manhã, chego às vezes 8, 9 horas da noite em casa. Sabe que esse trabalho tem tudo a ver com a palavra adoração? Que isso, Fábio? É verdade. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra trabalho é a mesma palavra para adoração no Antigo Testamento. A palavra avodá, ela significa trabalho. E a palavra adoração também significa avodá. Ou seja, tem a mesma raiz. Daí vem a palavra avad, daí vem a palavra eved. Ou seja, o trabalho, ou o escravo, ou o serviço, que nós chamamos de culto, tudo está englobado. Ou seja, na Bíblia, o trabalho que você faz, entenda o que eu estou dizendo, no secular, é o mesmo trabalho que você faz no mundo espiritual, vamos dizer assim. Porque no Novo Testamento não existe diferença entre o secular e o espiritual. É tão verdade isso que Paulo ele vai dizer que quando eu trabalho com fins lucrativos para o meu Senhor, eu tenho que trabalhar como se eu estivesse fazendo um serviço para Deus. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, que o trabalho dignifica o homem, que o trabalho ele é bênção, que o trabalho precisa ser exercitado sim por uma sociedade sadia. Se eu quero civilizar, se eu quero instruir um indivíduo, eu preciso mostrar para ele que o trabalho é sadio. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que é inadmissível nas Sagradas Escrituras, um homem ser vagabundo. Que isso, pastor? Será que é? É claro, a Bíblia proíbe o homem ser vagabundo. O homem precisa ser um cara trabalhador. Deixa eu dizer uma outra verdade também aqui. Você precisa levar isso para sua classe. Não podemos aceitar, porque a Bíblia não aceita, o homem ser escorado ou escorar na sua esposa. O marido não pode escorar na sua esposa. O marido não pode ficar dentro de casa 24 horas sem fazer nada, improdutivo, e a mulher dando um duro danado para trazer o sustento para dentro de casa e o barão lá toda, negativo. A Bíblia proíbe isso, a menos que o homem tenha uma incapacidade, a menos que o homem tenha um problema seríssimo que impossibilita ele de trabalhar, de trazer o sustento. Mas biblicamente o homem tem que ser o carro-chefe, ele tem que puxar a casa. É ele que tem que puxar a casa. Eu não estou falando de ganhar mais do que a esposa. Não, porque hoje tem mulheres capacitadas, altamente capacitadas, que ganham até muito mais do que o seu próprio marido. Isso não serve também da esposa ficar humilhando o marido por causa disso, tá? Mas ele precisa ser o carro-chefe dentro de casa, porque é inadmissível homens ficarem dentro de casa com a vida mansa e a mulher correndo atrás porque o homem ele é vagabundo.
Muitos desses usa até a fé e usa até o ministério para dizer: eu não posso trabalhar porque Deus não me vocacionou para trabalhar. Eu conheço uma pessoa que ele tem esse pensamento, ele não trabalha porque ele diz que Deus chamou ele somente para o ministério e ele nunca trabalhou na vida. Isso é antibíblico. Lembre-se, o trabalho glorifica a Deus, avodá, adoração ao nome do Eterno. Ponto de número tópico segundo, a civilização e o conflito. Querido, nesse tópico segundo, tá? O que eu vou fazer? Ponto 1, Abel e Caim. Eu vou deixar 2 links aqui em cima para vocês de 1 hora e 50 minutos. Um vídeo tem 1 hora e 9 e o outro vídeo tem, parece, 43 minutos, ok? Eu fiz uma aula especial sobre Abel e eu fiz uma aula especial sobre Caim. Eu quero que vocês assistam essas aulas na íntegra, para que vocês possam se aprofundar nesse assunto. Porque eu mostro que a sociedade, a ideia dela não é instruir. Se a ideia dela é instruir, é viver em sociedade de forma digna, por que teve aquele conflito? Eu mostro para vocês nessas videoaulas, tá? Nessas 2 videoaulas, que o primeiro assassinato aconteceu dentro de casa, entre 2 irmãos, e por questões religiosas. Você sabia disso? Então olha que interessante, o pecado ele vem deformar a civilização que Deus idealizou. Nesse tópico segundo aqui eu vou mostrar justamente isso. O efeito do pecado dentro de uma virtude divina. O pecado ele veio como um intruso, ele conseguiu desvirtuar o princípio de Deus. Então eu mostro aqui como Caim e como Abel foram. Então vou deixar esses 2 links aqui em cima, maravilha? Assista para o seu aprofundamento teológico e espiritual. Ponto 2 e ponto 3, a cidade de Lameque. Eu vou deixar também um outro link, eu fiz uma aula fantástica, essa aula é imperdível sobre a cidade de Lameque. Eu aprofundo aqui. Tá? São 44 minutos de aula falando sobre a cidade de Lameque. Quem foi Lameque? Tá? Isso é muito interessante vocês aprenderem, se aprofundarem sobre quem foi Lameque, para que vocês possam ter conteúdos, tá? De profundidades para acrescentar na aula de vocês. Tópico terceiro, o indivíduo que intervém na civilização. Deixa eu dizer uma coisa. Eu criei um grupo no Telegram, tá? Justamente para auxiliar vocês na escola bíblica dominical. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Muitas pessoas já entraram nesse link. Se você não sabe o que é Telegram, coloca no Google, tá? Como criar um Telegram. Você cria o seu Telegram. Depois que você está com o seu Telegram, ok? Você clica nesse link aqui embaixo. Aqui embaixo vai estar aqui, ó, na descrição do vídeo. Você clica no link na descrição do vídeo, você vai direto no meu Telegram. Maravilha? Tópico segundo, tópico terceiro, o Deus que intervém na civilização. Ponto 1, a intervenção na biologia, na biografia de cada homem. Querido, o que nós temos que aprender aqui é o seguinte, que Deus, ele intervém na individualidade. O que você tem que levar para a sua classe é o seguinte, Deus não é um ser que primeiro intervém na coletividade para depois vir para a individualidade. Não. Deus intervém na individualidade para depois intervir na coletividade. Quer um exemplo disso? Adão. O que significa a palavra Adam? Humanidade. Então olha o seguinte, se Adão com seu pecado influenciou toda a humanidade ao erro, ou seja, se Adão, ele tipifica a humanidade, em Adão todos pecaram. Em Adão todos levam a sequela do pecado. Então é óbvio, o que eu vou te ensinar agora, talvez você nunca tenha ouvido isso, mas eu quero que você leve isso para a classe de vocês. Se Adão representa o fracasso do homem, lá no Éden, quando Adão conversava com Deus, Adão estava mostrando para mim e para vocês a seguinte experiência. Deus primeiro se relaciona com a individualidade, porque todo dia, na viração de cada dia, Deus conversava sozinho com Adão e Eva no jardim do Éden. Ou seja, era um papo de amigo.
Era um Papa onde ele vinha instruir, porque se ele iria formar uma sociedade digna para o louvor do seu nome, ele precisava moldar este indivíduo. Daí vem a palavra civilis, no latim, que é indivíduo. Ele estava formando esse indivíduo. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, que o Deus que intervia na individualidade de Adão, quando eu leio a história de Adão, eu consigo entender que Deus intervém na minha própria história. Que Deus intervém na história de vocês. Ele não esqueceu de vocês. Ou seja, João, por exemplo, capítulo 3, verso 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Pense comigo. Antes de Deus amar a totalidade do mundo, porque o amor de Deus não é como um guarda-chuva, onde todo mundo que entra é alvo desse amor negativo. O amor de Deus, ele é individual. Quando Deus, presta atenção, quando Deus estava lá na cruz do Calvário, quando Cristo estava na cruz do Calvário, ele estava vendo não a coletividade, mas a individualidade. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele estava vendo o Fábio, a Maria, o João, o Mateus, o Marcos, o Lucas. Ele estava vendo a Sara, o Jonas. Ele estava vendo vocês. Ele estava vendo cada um de nós. Ele não morreu pela coletividade. Ele morreu pela individualidade. Então você precisa entender que a cruz reflete você, como Adão refletia a mim. Se Adão reporta eu ao pecado, Adão me reporta em uma comunhão individual. E Cristo, lá na cruz do Calvário, ele não morre simplesmente pela coletividade, ele morre pela individualidade. Estava vendo a mim, ele estava vendo vocês, ele estava vendo a cada um particularmente. É por isso que o dom não é dado na coletividade, o dom é dado particularmente. É isso que vocês precisam entender, que Deus intervém na individualidade antes de intervir na coletividade. Ponto segundo, o Deus que intervém na história da civilização. Querido, agora nós saímos do indivíduo e vamos para a coletividade. Deus intervém na história da civilização, que é um exemplo clássico. Eu amo essa matéria. A última vez que eu dei aula num seminário teológico, eu dei justamente essa matéria. Eu falei sobre o Estado de Israel, de 1948 para cá. Eu mostrei para eles. Eu achei muito interessante esse seminário, que ele não estudou Israel no passado. Ele estudou Israel na atualidade. Era Israel e a atualidade. E eu mostrei para a classe o cuidado de Deus nas guerras. O cuidado que Deus teve com a nação de Israel. Aqui não era mais na individualidade, mas era na coletividade. Ou seja, um Deus que intervém, sim, na história da civilização. Deus estava intervindo na história de Israel. Se você olhar para Israel, Israel é uma prova viva, uma prova latente, uma prova que dispensa comentário de que o nosso Deus intervém sim na coletividade, na civilização humana. Tem um autor, eu gosto muito de ler esse livro, vira e mexe eu leio esse livro, e o autor diz o seguinte, que Israel, na época que ele escreveu, era impossível estar vivo. Ele escreveu isso em 1889. Ele diz o seguinte, é impossível Israel estar vivo. É impossível Israel ainda estar de pé. Ele cita, por exemplo, que a Babilônia, uma grande nação maior do que Israel, já não existe mais. Ele cita, por exemplo, a Assíria, que não existe mais. Ele cita, por exemplo, os filisteus, que existiam, mas não existem mais, que foram muito mais poderosos do que Israel. Ele citava que naquele momento Israel era apenas 0,1% da população mundial. Ele diz que ele era um ponto negro na imensidão do mapa mundi. Não tinha razões para Israel existir. E ele termina o seu escrito dizendo o seguinte, não sei por que Israel ainda sobrevive. Mas nós, que somos crentes em Jesus, nós que acreditamos na promessa, nós que acreditamos na palavra de Deus, sabemos de uma coisa,
que Israel existe, porque Deus é um Deus que intervém na história do seu povo. Ou seja, então Israel é uma prova viva, é uma prova clássica, uma prova atual de que Deus intervém sim na história da sociedade. Deus intervém sim na história dos reinos, porque Deus é um Deus soberano. Ele governa ainda a história da humanidade. Ponto terceiro, Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Querido, preste atenção. Cristo, ele é a única esperança dessa civilização. Por quê? Porque a civilização foi maculada pelo pecado. E somente Cristo tem a capacidade de tirar a força do pecado dentro da civilização. Vocês sabiam que o pecado, de certa forma, ele instrui? O pecado é um instrutor, é um professor. O pecado é um aio. O pecado te mostra um caminho que você deve errar, que você deve andar. Embora esse caminho seja errado, mas ele mostra. É por isso que o pecado veio deturpar a civilização. Ele deturpando a civilização, ele deturpa quem? A sociedade. Porque a sociedade vai de mal a pior, porque o indivíduo está sendo mal civilizado. Ok? Conseguiu entender? Então o que pode salvar a civilização? O que pode dar uma instrução melhor e correta para o indivíduo? É somente através da cruz de Cristo. A cruz de Cristo veio endireitar o indivíduo, veio tornar o indivíduo um ser humano melhor. Cristo, lá na cruz do Calvário, ele mostrou para mim e para vocês que nós conseguimos sim ser seres humanos melhor quando nós olhamos para a cruz e somos alcançados pela graça de Deus. Maravilha? Espero ter contribuído com mais essa videoaula para vocês. Espero realmente que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa, a tua família e o teu ministério. Ah, deixa eu te falar uma coisinha. O meu curso, o meu treinamento de hebraico. Querido, presta atenção. Eu estou relançando o meu treinamento de hebraico. Você quer aprender hebraico? Segura aí, são 2 minutinhos apenas, tá? O meu treinamento ele já está totalmente gravado. Quantas aulas? 20 aulas, Fábio. São 20 videoaulas, ok? O meu treinamento. O que eu fiz para vocês? Tá? Eu vou gravar mais 5 videoaulas. Então você tem 20 aulas lá e eu vou gravar mais 5. Serão 25 videoaulas. Maravilha? Totalmente online. Quando eu posso assistir, Fábio? Qualquer hora. De manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Não tem. Aonde? Em qualquer lugar. Basta estar conectado com a internet. Maravilha? O que eu vou aprender nesse curso, Fábio? Você vai ser alfabetizado em hebraico. Eu vou ensinar o que é conceito de transliteração. Eu vou ensinar o que é tradução para vocês, ok? E eu vou lhe garantir, isso é uma promessa que eu faço, se você seguir o passo a passo meu, eu lhe garanto que após essas 25 videoaulas, vocês estarão aptos a ler, é isso mesmo, a ler e a transliterar palavras em hebraico. É isso mesmo. Eu te garanto, se você seguir o meu passo a passo, você vai estar apto no final dessas 25 videoaulas a ler e transliterar palavras em hebraico. Maravilha? Deu para entender? Eu tô com uma promoção imperdível. Antes eu falar da promoção, e eu também criei um grupo no Telegram. Esse grupo ele é privado, ok? Ele é privado. Só vai entrar no grupo no Telegram quem participar do meu treinamento, ok? Lá no meu treinamento vai ter um link, tá? Você vai clicar nesse link, lá vai estar escrito assim, ó, link para o Telegram. Você vai clicar lá, você vai direto no meu Telegram, e no meu Telegram só vai ter alunos do curso de hebraico. Porque vira e mexe, eu vou postar alguma coisa interessante de hebraico para vocês. Maravilha? E qual é a promoção, Fábio? A promoção que esse treinamento, ele é R$ 99,90, mas espera. Olha só que interessante, eu estou modificando. Eu estou dando mais 5 aulas para vocês. Ah, Fábio, mas eu já tenho o curso.
você não precisa pagar mais nada. Você vai continuar com as 20 aulas e você vai ganhar mais 5 videoaulas. E você vai entrar no meu Telegram também. Maravilha? Então olha que interessante, o treinamento é R$ 99,90, tá? Parcela única. Você paga uma vez só e não paga mais nada, tá? Ok? Mas eu vou fazer um negócio de doido aqui para vocês. Eu quero que vocês continuem sendo abençoados. Eu vou fazer esse treinamento por apenas R$ 49,90. É isso mesmo. E vocês poderão dividir. Me parece que o site vai deixar vocês dividir em 5 vezes. Fala sério. Você vai ficar de fora dessa? É menos que uma pizza. É menos que uma pizza. Você pode pagar em 5 vezes ainda, meu irmão. Hein, minha irmã? Você pode pagar em 5 vezes aí. Então isso é bênção. É para continuar ajudando vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O link aqui embaixo. Não perca essa oportunidade. Venha aprender o idioma que Cristo falava. Maravilha? Espero vocês lá no curso. Até mais. Shalom, shalom.